Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, vou pedir para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele joinha, aquele like para fortalecer, compartilha com seus amigos em todas as suas redes sociais. Bom, isso se você gostar, né? Se você não gostar, vai lá, compartilha com os seus inimigos e se vingue deles. Também não esqueçam de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Ah, quero deixar um recadinho aqui. Tem canal novo, canal de cortes da Angel, vai estar na descrição do vídeo. Lá vocês verão cortes de vídeos da Angel, curiosidades, fatos criminais, todos narrados por mim, relatos de ufologia, curiosidades do mundo animal, história, mitologia, enfim. Sei que sou suspeita para falar, mas vale a pena conferir. Começou com a série da licantropa Denise e daqui para frente é só viagem. Bom, já falei demais, então vamos para o primeiro relato de hoje. Relato esse do grupo Casos de Lobisomens. Nome do relato: Um Jovem Lobisomem, por Shidoxi Relatos. Bora lá? Não é fácil conviver com esse dom ou maldição do lobisomem. Não é algo fácil, ainda mais em noites de lua cheia. É uma noite maravilhosa, onde muitos casais se encontram à noite para apreciar o luar prateado. Mesmo quando moleque, aquilo me atraía de uma forma diferente. Na minha adolescência, nunca imaginaria no que eu iria me tornar. Tive namoradas às escondidas. Imaginem, em uma época em que os encontros eram proibidos, ainda mais à noite. Meus pais não ligavam para isso. Eles eram modernos há mais de 1000 anos atrás. E sim, eles também eram como eu. E como eu disse, tive algumas namoradas. Todas elas eram do vilarejo. Meus pais não ligavam se fossem pobres. Depois de muito tempo, descobri o motivo disso tudo. Na verdade, era só uma forma de preparação para a chegada do grande dia, ou melhor dizendo, da grande noite. Os meus hormônios estavam à flor da pele. Mal sabia que eu já estava à procura da minha primeira presa feminina. É uma coisa de louco. A minha adolescência, eu desconfiava das coisas dos meus pais, tipo, deles serem tão modernos, enquanto que os outros pais eram muito reservados com os seus. Creio que era para seguir a mesma coisa dos meus pais. Eu levava diversas garotas para minha mansão, casa extremamente grande. Podia fazer o que eu quisesse com elas, que meus pais não davam a mínima para isso. Depois descobri o motivo disso tudo. As minhas aulas eram dentro de casa. Os melhores professores, mais bem pagos da Europa. Todos os tipos de línguas faladas tive que aprender. Depois veio a educação. A minha educação colocava até um rei no chão.
Como se vestir era muito importante naquela época, tudo para não ser confundido com os aldeões do vilarejo. O aprendizado que eu tive foi o melhor de todos, tanto que os professores podiam me castigar das formas que eles achassem melhor. Eu apanhava mesmo, porém as marcas sumiam no dia seguinte, o que eu achava muito estranho. Alguns dos meus colegas tinham marcas, cicatrizes e eu nada, simplesmente nada. Nenhuma marca sequer nos braços, pernas, costa ou rosto. Na minha adolescência, eu já tinha barba, coisa rara naquela época, porém, algumas mulheres adoravam aquilo. Era sinal de maturidade. Eu era aquele jovem que, por onde passava, deixava qualquer garota ou mulher de queixo caído ou apaixonada, logo de cara. Creio que até alguns homens também. Não sei se era inveja ou algo diferente, mas nunca cheguei a perguntar. Já as mulheres, essas sim, eu tinha certeza. Elas me olhavam, que parecia que iam me devorar só com os olhos. Não vou mentir para vocês. Eu cheguei a pegar até minhas professoras. Ainda mais quando eu ficava sozinho com elas. Eu sentia, ouvia a respiração ofegante, o coração batendo mais forte e rápido, toda vez que elas passavam pela porta da sala de estar. Não é querendo me gabar, mas dava para perceber nas mulheres, ainda mais os suspiros lascivos de desejos de quererem me possuir. Por muitas vezes conheci mulheres que, ao me verem, que só pelo olhar delas eu já sabia que se eu desse um assopro em seu ouvido, elas se entregariam de imediato. As pernas ficariam bambas. Mal elas sabiam que era mais um preparo da minha alcateia para poder me aproximar com mais facilidade. Ah, sim, meus aterrorizados, eu já estava achando que esse lobisomem era bem sem vergonha ou estaria exalando feromônios. Deixa eu voltar para o relato, né? Eu tive muitos outros irmãos e irmãs, mas que quando chegavam na idade de 18 anos, tiveram que ir embora de casa e levaram com eles a maldição do lobisomem. E comigo, claro, não seria diferente. Quando chegasse a minha vez, seria a mesma coisa. O meu pai me chamou para conversar. Disse que estava perto, mais um ano e eu iria me tornar aquilo que hoje sou, que iria carregar a minha linhagem em meu sangue. Me levou para conhecer o quarto secreto da família. Meus irmãos e irmãs, que um dia fizeram parte daquela que foi um dia, ou deveria ser, uma família. Continua. Para as garotas e mulheres, deixo na imaginação, pois ainda continuo belo e forte. Por Christian Haas Arikawa. Eita, aí mulheres, imaginem! E teremos mais relatos dele, tem uns
par que eu encontrei. Vou estar trazendo pelo menos um por semana do Jovem Lobisomem. Deixem suas opiniões nos comentários, lembrando, deixando com respeito. Meus amores, antes de irmos para o próximo relato, quero deixar um recadinho de vital importância para o canal para vocês. O YouTube disponibilizou ferramentas. Ferramentas essas são Super Chat, Super Stickers e assim que acaba a estreia tem a opção Valeu Demais. São ferramentas que servirão para quem quiser e puder ajudar o canal Angel Black Contos de Terror, para você se tornar um patrocinador, um apoiador do canal e dar aquela força, aquele up. Também tem a opção do Pix, que eu chamo carinhosamente de Lobix, em homenagens aos nossos licantropos. A chave do Pix é lusojavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas e também estará anexado na descrição desse vídeo, assim como no seu primeiro comentário, estará fixado lá. E desde já deixo aqui a minha mais sincera gratidão, pois qualquer ajuda é muito bem-vinda e ajuda muito o canal. Que tudo volte para vocês multiplicado. Dado o recado, bora para o próximo relato de hoje, que também é do grupo Casos de Lobisomem, por Bruno Sanglard. Sei que não é sobre lobisomem, mas definitivamente é um relato de uma experiência real que eu vivi. Alguém aqui já ouviu falar da Matinta Pereira? Pois bem, foi na época que morávamos no Capão Raso. O ano era 2015. Eu tinha meus 25 anos naquela época. Era quaresma. Não pela quaresma em si, mas, como já falei, é a época do ano que toda a atividade paranormal e espiritual está mais aflorada. Era uma noite muito quente de lua cheia. Aliás, super lua. Eram 2 horas da manhã. Eu estava no banho. A porta do banheiro dava para a sala de TV onde estava o meu marido. A janela ainda estava aberta devido ao calor e ele estava jogando videogame. Tanto a janela da sala como a do banheiro davam para a passagem da garagem a céu aberto. Não tinha cobertura. De repente, escutamos um bater de asas muito forte, como se um grande pássaro tivesse pousado no muro, próximo à janela. Dava uns 2 metros aproximadamente. Foi naquele momento em que uma gargalhada muito alta e aguda rasgou a noite, ecoando por todos os lados. Na mesma hora, sentimos um frio na espinha e eu, mesmo no banho e com muito calor que fazia, nos arrepiamos até o último fio de cabelos. Eu não conseguia me mexer e sentimos uma presença muito forte. Tinha realmente alguém do lado de fora da casa. Quando a minha avó saiu, eu só consegui perguntar em um tom que denotava desespero e espanto o que tinha sido aquilo que eu ouvi e se ele tinha ouvido também. Ele respondeu que sim
e que não era para mim sair do banho e nem olhar na janela. Aí escutamos o mesmo bater de asas. Quem estava ali saiu voando como um grande pássaro. Aí então conseguimos fechar as janelas quando aquela presença não se fazia mais sentir. Temos certeza absoluta. O que esteve de passagem do lado de fora da nossa casa era sim uma Matinta Pereira. Meus aterrorizados, esse é o primeiro relato de Matinta Pereira que eu conto aqui. E é bem assustador, viu? Quem passa por isso não quer passar de novo. E vocês aí, já tinham ouvido algo sobre a Matinta Pereira? Se sim, deixa nos comentários desse vídeo. Se você conhece alguma história parecida, pode estar mandando que eu conto aqui, viu? Vai ser muito bom saber mais sobre essa criatura, esse ser ou essa entidade. Bom, já falei demais, bora para o próximo relato de hoje. Estou atendendo um pedido. Há um tempo atrás, um inscrito perguntou se eu já tinha ouvido alguma coisa sobre o Zé da Mochila. E eu achei um relato aqui, não sei se é o mesmo Zé da Mochila, mas já vou contar para vocês. É do grupo Casos de Lobisomem, por Hugo Santos. Bora lá? Eu vou contar um relato da minha avó. Em Pernambuco, Arco Verde, um homem sempre passava na rua. Era um homem de baixa estatura, tinha as costas corcunda, mas tinha um olhar sinistro. Esse homem atendia-se por Zé, mas tinha um apelido, Zé Mochila. Esse tal Zé Mochila tinha uma fama terrível. Diziam que ele virava bicho. Meu tio avô e a minha avó e os irmãos deles também eram adolescentes e bem travessos. Sem perder a oportunidade, esperavam o Zé passar para fazer uma brincadeira de adolescente mesmo. Os mais velhos dizendo para não mexer com aquele homem. Mesmo assim, minha avó, meu tio-avô, eles eram os piores da turma. Então, assim que o Zé passou, eles gritaram: Zé Mochila! Mas ele nem olhou para eles. Mal eles sabiam que o pior ainda estava por vir. Minha bisa tinha saído e deixou todos sozinhos. Deu meia-noite e nada da minha bisa chegar. Foi quando um uivo horrível veio do lado de fora da porta, junto com golpes fortes na mesma, quase a derrubando. Todos os irmãos que estavam na casa acordaram e tentaram segurar a porta, mas não estava adiantando. Empurraram então um móvel bem pesado para fazer uma barreira na porta e no desespero gritaram: Nós sabe que é tu, Zé! E se tu mata nós, o povo mata tu. Depois, todo mundo sabe que você vira bicho. O monstro deu outro grito horrível e foi embora, com um barulho de cascos batendo. Minha avó e meu tio-avô nunca mais mexeram com o seu Zé Mochila de novo. Eita! Aprenderam da pior maneira. Aqui, ó, Pernambuco.
Aos 102 anos é mochila. Portal Nutrópolis. Nossa, que interessante! Então, meus aterrorizados, né? Esse tipo de brincadeira não se faz, né? Primeiro porque é bullying. Não estou aqui para julgar, mas poderia ter acabado de maneira bem pior a história dessa molecada. Sei que faz muito tempo, naquela época não se usava o termo bullying, né? Mas pode acabar mal. A brincadeira só tem graça quando os dois lados dão risada. Quando só um lado se diverte, não é brincadeira, e sim humilhação. Numa dessas, a pessoa pode fazer o mesmo que esses meninos fizeram: zoar a pessoa ou a criatura errada. Deixem suas opiniões nos comentários e bora para o próximo relato de hoje. E esse é do grupo Contos da Escuridão, por Cláudia Ferrari, administradora do grupo. Nome do relato: Olhos de Boneca. Essa noite fiz uma oração. Eu não sabia o que dizer, por isso apenas continuei falando sem pensar nas palavras. Aquela era a minha conversa com Deus. Não esperava que uma voz do além viesse até mim e respondesse. Mas eu precisava daquele momento. Precisava sentir que podia ser perdoada por meus pecados. Não eram muitos, mas um em especial estava me tirando o sono. 2 dias antes, quando eu voltava do trabalho, encontrei uma garotinha na frente da minha casa. Ela estava sozinha, sentada na calçada, as roupas sujas, bem rasgadas, cabelos maltratados de cabeça baixa. Mas segurava uma boneca que parecia estar bem mais limpa que ela. Aproximei-me da garotinha e agachei na sua frente para perguntar-lhe seu nome e onde estavam seus pais. A garotinha levou alguns segundos, mas quando levantou a cabeça, fiquei em choque. Os olhos dela eram fundos e as íris estavam totalmente esbranquiçadas. Ela era cega. Ela ergueu as mãos em direção ao meu rosto, tateou por alguns instantes e voltou a baixar a cabeça, sem dar uma palavra. Perguntei pelos pais dela novamente, mas ela não respondia. Como não havia ninguém na rua, aquela hora, né? Achei melhor levá-la para dentro até descobrir o que fazer. Peguei a mão da garota e pedi para que ela entrasse comigo, e ela o fez. Se levantou, agarrando sua boneca, e caminhou comigo até dentro da minha casa. Pedi para que ela se sentasse e fui pegar algo para ela comer. Não demorei a voltar, mas quando voltei tive uma surpresa. Ela não estava lá. Logo, entrei em pânico e comecei a procurá-la pela casa toda. E foi no meu quarto que eu a achei. Ela estava colocando a boneca para dormir. Achei engraçado e deixei. Ao chegar na sala, outra surpresa me deixou muito assustada. A porta da entrada estava aberta, completamente aberta.
Imediatamente corri para a cozinha e empunhei uma faca de manteiga. Me senti menos vulnerável. Apenas fiquei ali parada, esperando que alguém passasse pela porta a qualquer momento. Mas isso durou alguns minutos e ninguém apareceu. Fui em passos curtos até meu quarto, à procura da garota. Cheguei na porta e não falei nada, pois ela estava desenhando na parede. Não sei como ela achou aquele lápis, pois não era meu e muito menos sei como ela pôde fazer aquele desenho tão bem feito, mesmo sendo cega. A boneca não estava mais na cama. Estava colocada sentada em uma cadeira ao lado dela. E quando percebi isso, subitamente ela olhou para a boneca e em seguida virou-se olhando para mim, como se a boneca tivesse avisado da minha chegada. Ela me olhava com aqueles olhos brancos diretamente nos meus olhos, como que se me enxergasse. Como isso era possível? Eu estava tão absorvida na tentativa de entender como aquilo era possível, que nem mesmo me dei conta de que, naquele momento, até mesmo a boneca estava virada em minha direção. Eu não suportei aquilo. Saí assustada e fui para a cozinha. Coloquei água em um copo, fechei os olhos e bebi calmamente. Ouvi um grande estrondo e deixei o copo cair e se espalhar em pedaços pelo chão. Mas não tive tempo de processar o copo caindo, pois no mesmo instante olhei para a mesa e lá estava ela, sentada olhando para mim, com a boneca sentada em cima da mesa. Olhei para a porta, a mesma estava fechada. Meu corpo congelou. O que estava acontecendo? Olhei novamente para a garota, mas não pude prestar atenção nela. Meu coração estava acelerado de uma forma perturbadora quando vi que a boneca estava mexendo a cabeça em direção à porta e ela começou-se a abrir lentamente, fazendo um ruído ensurdecedor. Não sei descrever qual era o sentimento que estava me dominando, mas podia sentir as lágrimas congeladas descer em meu rosto. A garota, que estava em silêncio por todo aquele tempo, fez uma pausa e começou a cantarolar com voz fraca. Olhos de boneca, olhem por mim, pela rua escura me deixa sair. Já estive viva, hoje vivo aqui, quando fecho os olhos, chamo por ti. Durante a noite toda vou te seguir. Antes do sol nascer vou conseguir. O medo te alimenta e te faz sorrir, trazendo outras almas para te servir. No último verso da música, a garota se levantou e, ainda cantando, caminhou em direção ao meu quarto.
Eu não conseguia me mexer. Estava em estado de choque. O medo e todas as outras emoções estavam me dominando. Não sabia o que fazer, mas algo me puxava, como se eu estivesse sendo atraída para o meu quarto. Apenas deixei o meu corpo ser levado, enquanto a musiquinha se repetia e se repetia e se repetia dentro da minha cabeça. Eu cheguei na porta do quarto e tive medo de olhar, pois o silêncio era tudo que pairava ali e era dentro da minha cabeça que aquela musiquinha ficava se repetindo e se repetindo e se repetindo. Criei forças e esperei dentro do quarto, mas foi estranho, ela não estava lá. Olhei em toda parte e ela simplesmente havia sumido. Mas a boneca, esta sim, ainda estava lá, sentada na cadeira, olhando para os desenhos que a garota fez na parede. Eu precisava me livrar daquela encarnação do mal. E tentei me convencer de que tinha coragem suficiente para segurá-la e levá-la para fora. Levei a minha mão hesitante em direção à boneca, mas assim que encostei nela, ouvi outro estrondo vindo da sala e, ao mesmo tempo, os meus olhos escureceram. Eita, que sinistro! E vocês, meus aterrorizados, já ouviram algo parecido? Se já, manda seu relato que eu conto aqui, como eu sempre digo. Ai, cheguei a arrepiar. Bora pro próximo relato de hoje do grupo Contos de Terror por Rui Bento Medo. Bora lá? Olá, amantes do terror. Tudo jóia? Espero que sim. Vou contar uma história que minha mãe contava quando íamos pescar na beira do igarapé. Eu morria de medo, mas amava ouvir. Ela contava que quando era adolescente, minha avó levava ela para pescar com uma amiga da minha avó. Essa amiga tinha um filho que sofria de um transtorno mental. Sempre que elas iam pescar, levavam ele. Minha mãe contava que o menino era bastante agitado, mas que sabia pescar, que era uma beleza. Ninguém conseguia pescar tanto peixe quanto ele. E quando ele estava pescando, do nada o menino saía correndo e gritando, e depois voltava como se nada tivesse acontecido. Minha mãe contava que o menino era todo mordido por morcegos. A própria mãe dele não cuidava do mesmo. Parecia que ela queria mesmo que o menino falecesse, pois os morcegos sugavam tanto ele que uma vez a minha mãe chegou lá e ele não conseguia nem caminhar de tão fraquinho que estava. A mãe brigando, chamando ele de preguiçoso. Minha mãe entrou no quarto onde o menino dormia, olhou para a rede e parecia que tinham cortado ele, pois havia muito sangue, tanto na rede quanto embaixo dela. Tinha várias mordidas nos cotovelos, pés, cabeça e até mesmo no nariz. Naquela época éramos presas fáceis para esses sugadores,
Quem conseguia comprar mosquiteiro era só ricos mesmo, ou então compravam sacas de açúcar, emendava e fazia o mosquiteiro, que era o caso da minha mãe. Minha mãe disse que um dia marcaram de ir pescar e quando chegaram lá para pegar o menino e a mãe, o mesmo ainda não tinha acordado. Então minha mãe correu para acordá-lo, mas percebeu que ele estava frio, o corpo endurecido. Então ela voltou e disse para a mãe dele que ele estava morto. A mãe correu desesperadamente e realmente ele estava morto e cheio de sangue nas mordidas dos morcegos. Pessoal, acredite se quiser, ele era sugado todas as noites pelos animais e minha mãe acreditava que a causa da morte teria sido por causa daquilo. Minha mãe contava que ele sofria muitos maus tratos pela família dele, que ela sentiu muito a falta dele. Apesar de ser assim, eram amigos. Dias depois, minha mãe e minha avó foram pescar sozinhas, no mesmo lugar de sempre, e de repente ouviram um barulho no meio do cerrado e bem longe ouviram os gritos dele. Na mesma hora, elas recolheram os caniços e voltaram assustada. E a partir dali, quando as pessoas iam pescar, ouviam os gritos do menino. Mas minha mãe nunca quis ir mais com a minha avó pescar naquele lugar. E todos acreditavam que o espírito do menino ficou preso ali. Essa foi a história da minha mãe. Se gostou, deixe seu comentário. Lembrando que esse relato é do grupo do Facebook Contos de Terror por Ingrid Sônia, ou melhor, @Ingrid Sônia. Ai, gente, que triste. É o sofrimento dessa criança, meu pai. E que mãe, hein? Deixava os morcegos sugar o menino. É cada coisa que a gente ouve, não? E ele gostava de pescar e o espírito provavelmente, né, ficou preso no rio. É bem interessante. Se vocês gostaram, deixe aí as suas opiniões. Bom, se você caiu de paraquedas aqui no canal Angel Black Contos de Terror e ficou até o final do vídeo, é sinal que você está gostando do conteúdo, não é? Então corre lá, se inscreve no canal, aperta o sininho na opção todas e já aproveita, compartilha com a galera toda e deixa um gostei aqui para Angel. E será uma honra ter você aqui, na minha família, na minha alcateia. Seja bem-vindo, meus amores, meus aterrorizados, inscritos e visitantes. Não saiam sem deixar o gostei, o like, o joinha, pois isso ajuda e muito o canal. O canal Angel Black Contos de Terror precisa da força de toda a alcateia para crescer, para se tornar cada vez maior. E quanto maior for a nossa alcateia, mais conto, relatos e histórias teremos por aqui. Então, faz lobinho e meta o dedo no like. Bom, se você tem um relato, conto, história, experiência, caso, enfim, para estar mandando por e-mail do canal, eu estarei contando aqui com toda a honra. Vai ser um prazer narrar aqui o conteúdo que você me mandar, lembrando sempre que se você não quiser ser exposto, eu, Angel Black, garanto sempre o seu anonimato, desde que você, quando me mandar o relato, dizer: Angel, não
quero me comprometer, não quero ser exposto, tá bom? E aí, seu anonimato estará garantido. O e-mail para você está mandando o seu relato, conto, histórias e afins é lu.sonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará também anexado na descrição do vídeo, junto com muitas outras coisas legais. Vou enfatizar agora dois canais novos, hein, gente? Tem o Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral. Um canal criado para minha, para sua, para nossa evolução espiritual. Não é um canal que fala de religiosidade, e sim espiritualidade. Vai lá conferir. Espero você de braços e coração aberto. E tem um canal novo também. O link está lá. Um canal de variedades, cortes do canal Angel Black. Vamos falar de ufologia, entre muitas outras coisas. Estarei falando desse canal na live de domingo, dia 19, depois das 9 horas da noite. Estejam preparados para a live de domingo. E já espalha aí que vai ter live domingão, galera. Bom, quero agradecer a todos os canais parceiros que estão comigo nessa caminhada maravilhosa que é o YouTube. E quero agradecer os grupos e páginas do Face que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Vou enfatizar aqui hoje o grupo Amantes do Medo e também o grupo Casos de Terror. Tem muitos outros também, e eu sempre cito o nome dos grupos e do relatante no começo de cada relato, pois devemos dar o crédito a quem é de direito, não é mesmo? Bom, meus amores, se vocês querem mais vídeos, querem viajar nesse mundo de terror, vai lá na playlists do canal, dá para fazer uma maratona, você vai achar algo que você goste ou que te assuste bastante. Aí fica a seu critério. Bom, amo muito vocês. Vocês são o combustível que impulsiona esse canal para frente. Muito obrigado, meus aterrorizados, por vocês existirem em minha vida e estarem fazendo do meu sonho de trabalhar com o que eu gosto essa realidade maravilhosa. Boa noite, meus aterrorizados. Tenham bons sonhos. Eu amo vocês demais e até o próximo vídeo. Fui!